Olá, cara aluno, tudo bom? Professor Juninho aqui na área, professor do mérito aqui, de matemática e física. Então, sim, fazendo uma revisãozinha aí na parte de matemática, que é o assunto que eu vou tratar hoje, voltado aí para o vestibular da Univ. Aí eu peguei, né, alguns assuntos interessantes, onde a gente vai fazer também uma abordagem da matemática básica, que é importante, né? Assim, a gente vê as questões da Univ, ela cobra um nível de matemática, assim, se a gente for comparar tipo uma prova do Enem, mais rigoroso. Então, exige. Então, eu trouxe aqui assuntos aqui como o processo de fatoração, parte de produtos notáveis, né? Função quadrática, que é um assunto bastante recorrente na Univ, né? A ideia de conjuntos é uma questãozinha assim que eu tô percebendo que pode vir uma questão de conjunto na prova, né? Geometria analítica. Eu sei que assim, por mais que seja pouco tempo, mas são assuntos pertinentes que vale a pena a gente discorrer, comentar aqui. E aí, durante a aula, a gente vai né, debatendo aqui, tá? Para ajudar vocês aí, tá bom? No mais, vamos aqui então para a aula, né? E aí a gente vai comentando, tá bom? Beleza. Então, colocar aqui no slide para a gente direcionar. Então, a revisãozinha aqui do Univ. Ó, gente, o objetivo aqui é ir direto, sem muito rodeio e tal, não ficar inventando moda não, tá? É olhar para a questão, do que se trata, porque as questões do nível é assim, é direto. Ela dá a questão, sabe? Não, pula. Não inventa moda, não sabe do que se trata o conteúdo, não fica inventando, porque senão você está perdendo tempo ali na hora de fazer uma questão e aí acabou. Passa a prova, você ficou só ali na questão e não resolveu. Então, essa questão aqui, ó, ela trata de produtos notáveis e faturação. Analisando aqui, você olha assim e fala assim, menino do céu, que questão do tamanho desse aqui, o que está falando? Mas aqui são propriedades de produtos notáveis que você tem que estar ciente, tá? Porque quando a gente fala aqui de produtos notáveis, tem uns três aqui que são bastante recorrentes. Nesse aqui colocou um diferencial. Então, por exemplo, se eu tiver algumas propriedades, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, x, né? X mais y ao quadrado. Então aqui vai ficar quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quem? O segundo ao quadrado. Então é o quadrado da soma. Também tem o quadrado da diferença. O que vai mudar é só o termo aqui, ó, o sinalzinho do meio. Então vai ficar quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então aqui é o quadrado da diferença. Outro também bastante recorrente, aqui, você tem, vou colocar até numa outra cor aqui, que é a diferença de dois quadrados. Então, diferença de dois quadrados. Se eu tiver aqui, ó, olha aqui, diferença de dois quadrados. Não se confundir com esse aqui, ó, porque esse aqui é o quadrado da diferença de dois termos. Então, quando eu tiver aqui, ó, diferença de dois quadrados, eu faço a soma, eu pego x mais y e multiplico pela diferença. Pelo menos esses três aqui, ó, tem que ter, né, entendimento, tá? Entendimento. Porque geralmente são os mais recorrentes desses assuntos aqui. É o básico, esses três aqui, ó. Quando a gente analisa essa questão aqui para julgar se é verdadeiro ou falso, nós temos um outro diferencial aqui, ó, porque ele quer que você simplifique e vê se vai dar isso aqui, né? Então eu percebo aqui, ó, que nesse primeiro comando, ó, é simplificar a operação, né? Eu tenho esse y ao cubo aqui, ó, menos 27. Então quando você olha aqui, ó, esse y ao cubo, né, menos 27, você tem que analisar que esse 27 aqui, ó, eu posso fatorar ele como 3 ao cubo, que 3 ao cubo, né, é 27. Então aqui é a diferença de dois cubos. Então na diferença de dois cubos, se eu tiver lá menos, né, aqui ó, a ao cubo, b ao cubo. Então vai ficar aqui ó, a menos b, né? E aí eu abro parênteses. Aí eu faço o primeiro ao quadrado, né, mais ab, que é o produto deles, mais b ao quadrado. Tá
vendo? Então, na diferença de dois cubos, eu faço A menos B e aqui tudo é positivo. Se você for analisar a soma de dois cubos, dentro dessa... O que vai mudar em si, você vai fazer A menos, né, B, e aqui, ó, vai ficar ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. Então, muda o sinal, tá? Então, isso aqui é muito crucial. Se você fazer a distributiva, você vai chegar nesse mesmo comando aqui. Então, é uma questão que exige muito propriedade de produtos notáveis. Eu sempre falo para o aluno, ó, produtos notáveis, fatoração, raízes, né, radiciação, potenciação, são assuntos cruciais. Porque você vai utilizar em em outros conteúdos da matemática. E ao nível ela costuma cobrar esse rigor matemático do aluno. Então, nesse caso aqui, ó, eu posso abrir isso aqui, ó. Como é a diferença de 2 cubos, eu posso fazer y menos 3 vezes quem? Abro parênteses, y ao quadrado, mais 3y, porque é o produto dos dois números, mais quem? 3 ao quadrado. E 3 ao quadrado dá quanto? Dá 9. Tá vendo? Beleza, então essa primeira parte aqui, ó, eu consegui desenvolver. Você percebe que eu tenho aqui, ó, eu tenho y ao quadrado menos 4y mais 4. Isso aqui, gente, é um trinômio do quadrado perfeito. Um trinômio do quadrado perfeito. Então, você tem que desenvolver de maneira que você tem que voltar. Então, o que que você faz aqui, ó? Eu vou o quê? Extrair a raiz do primeiro, ó, e vou extrair a raiz do último. Quanto que é a raiz quadrada de y ao quadrado? É y. Quanto que é a raiz quadrada de 4? É 2. O termo do meio é o quê? Negativo? Então ficou negativo. E aí eleva o quadrado, ó. Porque se você fazer novamente, ó, quadrado do primeiro vai dar y ao quadrado. Duas vezes o primeiro vezes o segundo vai dar menos 4y. Mais o quadrado do segundo vai dar 4. Você volta na situação anterior. Tá? Então, são as maneiras que você pode o quê? Modificar a sua expressão, né? O seu polinômio aqui, ó. Né? Outro elemento aqui, ó. Tá vendo aqui? Y ao quadrado menos 4. Isso aqui é a diferença de 2 quadrados. Y ao quadrado menos 4. Esse 4 é como se eu fizesse o quê? 2 ao quadrado. Isso aqui é a diferença de 2 quadrados. Olha aqui a propriedade aqui, ó. Diferença de 2 quadrados. Tá bem aqui, ó. Tá vendo? Então, é a soma y mais 2 que multiplica pela diferença y menos 2. Então, você tem que saber propriedades. Não tem como, né, você olhar para uma questão dessa aqui e não modificar as propriedades. Beleza. Então, só aqui já dá para a gente fazer o entendimento da questão. Por exemplo, então, eu já sei que esse valor aqui, ó, y ao cubo menos 27, eu posso escrever ele dessa maneira, ó. Porque é a diferença de 2 cubos. Então, eu vou colocar lá y menos 3 vezes y ao quadrado mais 3y mais 9. Né? Aqui, ó, isso aqui dividido, quem? Y ao quadrado menos 4y mais 4. Eu posso colocar aquele aqui, ó, desenvolvido, ó. Então, vai ficar y menos 2 ao quadrado. Correto? Júnior, e esse aqui? Fizemos aqui, ó, diferença de 2 quadrados, ó. Olha aqui, diferença de 2 quadrados. Então, eu posso colocar y mais 2, que multiplica y menos 2. Quando você olha para esse elemento aqui de baixo, gente, ó, você percebe o que? Tem 2y ao quadrado mais 6y mais 18. Então, você concorda que eu posso tirar um 2 como fator comum de cada elemento aqui, ó, porque ambos são divisíveis por 2. Colocando o 2 em evidência, ó, y ao quadrado mais 3y, porque 2 vezes 3 é 6, mais 9, porque 9 vezes 2 é 18. Isso é fatoração. Tá? Então, eu posso colocar ele aqui embaixo, aqui, ó. 2, abro parênteses, y ao quadrado mais 3y mais 9.
Tá vendo? Júnior, e esse outro elemento aqui, ó, y ao quadrado menos 9, também é a diferença de 2 quadrados. Se eu tenho y ao quadrado menos 9, esse 9 é como se fosse 3 ao quadrado. Aí eu faço a soma pela diferença. Então é y mais 3, que multiplica quem? Y menos 3. Vai para você ver. Então tudo são propriedades. Esse outro elemento aqui em cima, ó, não tem como modificar ele. Né? Ele permanece mesmo. Então vai ficar, ó, y ao quadrado mais y menos 6. E embaixo, como a gente adaptou aqui, ó, é a diferença de 2 quadrados. Então é y mais 3, y o quê? Menos 3. Agora você aplica o método que? Fut Ninja, né? O que é isso? Sair cortando, né? Simplificando. Olha só para você ver. Porque esse aqui tudo está multiplicando. Então, ó, multiplicações de frações. Então, esse elemento aqui, ó, y ao quadrado mais 3y mais 9, eu posso simplificar aqui, ó, y ao quadrado mais 3y mais 9. Não quer dizer que esse elemento aqui tem que estar debaixo aqui, não. Então, eu posso simplificar ó, esse aqui com esse, ó. Tá vendo? Ah, tá, Júlio. Outro aqui, ó. Fazer até de outra cor. Olha esse outro aqui, ó. Y menos 3, eu posso simplificar com esse aqui, ó. Não quer dizer que esse y menos 3 tem que estar aqui debaixo, não. Porque tudo está multiplicando, ó. Produto de frações. Tá? Beleza. Outro que dá para direcionar aqui. Tá vendo esse y menos 2 ao quadrado? É como se você estivesse multiplicando ele duas vezes. Então, você pode simplificar esse y menos 2, né? Esse y menos 2 com quem? Com esse aqui, ó. Porque é duas vezes esse y menos 2. Então, se você for ajustar lá em cima, vai sobrar só o quê? Vai sobrar só y mais 2. Esse aqui, ó. Y mais 2. Né? Aqui, ó, embaixo, sobrou y menos 2. Lá em cima aqui eu vou colocar tudo lá, ó. Né? Vou colocar esse outro aqui, ó, que não simplificou nem nada. Y ao quadrado mais y menos 6. Tá? Aqui embaixo, dentro desse aqui, ó, vou colocar esse 2 aqui, normal. Aí aqui sobrou y menos 2, porque era duas vezes. Então, como eu cancelei 1, só sobrou y menos 2. Vezes quem? Esse outro aqui, ó, y mais 3. Então, se você for analisar, eu posso fazer a distributiva aqui, ó. Você vai ver que vai dar esse elemento aqui, ó. Então, vai ficar y mais 2. Né? Pode colocar aqui dentro do parênteses, que 6, só para poder separar. Aqui, ó, lá, y ao quadrado mais y menos 6. E aqui 2. Ó, distributivo, ó, y vezes y ao quadrado. Y vezes 3, 3y, mais 3y. Menos 2 vezes y, menos 2y. Menos 2 vezes 3, menos 6. Então, fica y mais 2, que multiplica y ao quadrado, mais y menos 6, esse elemento lá em cima. E aqui, ó, embaixo ficou o quê? 2. Ó, 3y menos 2y é só um y, então vai ficar y ao quadrado, mais y, porque 3y menos 2y é y, menos 6. E olha só para você ver que tem um elemento em cima e embaixo. Então dá para simplificar. Então, ó, esse aqui, ó, dá para simplificar aqui, ó, porque é um produto, ó, o 2 está multiplicando esse elemento aqui tudinho, ó. Então, o resultado dá y mais 2 sobre quanto? O 2 que sobrou aqui, ó. Ou seja, e ele falou, ó, y mais 2 sobre 2. Ou seja, o item, então, é o quê? Verdadeiro. Então, assim, às vezes o aluno pode assustar com a questão, porque exige muito da álgebra dele. Então, a importância de trabalhar com produtos notáveis, mas principalmente, né, as suas propriedades. As propriedades de produto notável. Quadrado da soma, quadrado da diferença, a diferença de dois quadrados, a diferença de cubo, a soma de cubos. Então, isso aqui é muito importante, o aluno ter esse entendimento. Tá? Então, fica atento com isso aí. Fica atento. Tá? Pega a questãozinha para revisar depois, refazer e sempre identificando as propriedades. Porque ele queria saber
do aluno se ele sabe simplificar. Será que ele tem entendimento da matemática básica? É isso aí, tá? Muito bom. Olha só outra aqui. Muitas vezes o aluno vai chegar aqui, ó, o valor numérico da expressão 3x mais 12 dividido por 15, né? Dividido por essa outra fração aqui, ó, x mais 4, 3y ao quadrado. Aí ele pergunta aqui, ó, se o x for 137 sobre 21 e o y for 100, é múltiplo de 7, ou seja, divisível? Será que eu só conseguir dividir por 7? Ou seja, o aluno vai querer substituir o valor aqui, ó, na conta direto e vai dar um trabalho. Então, o objetivo é você simplificar isso aqui primeiro, ó. E outra, são divisores de frações. Quando você tem divisão de fração, por exemplo, aqui, você tem aqui A, né, sobre B, dividido por C sobre D. Então, na divisão de fração, como é que você faz? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, se está C sobre D, fica C sobre D. D sobre C. Tá? É o inverso. É o que eu vou aplicar aqui, ó. Então, vai ficar... conserva a primeira fração, que é 3x mais 12, sobre quem? 15y. E multiplica pelo inverso da segunda. Se está x sobre x mais 4 sobre 3y ao quadrado, vai ficar 3y ao quadrado, né? Sobre quem? X mais 4. E outra coisa, você olha aqui, ó, para 3x mais 12, eu posso fazer aquele 3x da seguinte maneira, ó. Aquele 12, eu posso colocar ele assim, ó, 3 vezes 4. Porque eu vou conseguir tirar um 3 aqui de dentro, ó. E aqui vai ficar 15, né? 3y ao quadrado sobre quanto? X mais 4. Então, você percebe que o 3 ali, gente, ó, é o fator comum. O 3 ali, ó, a primeira fração é fator comum, ó. Eu posso colocar ele em evidência, ó, tem um 3 aqui, ó, e tem um 3 aqui, ó. Então, eu posso colocar ele em evidência. Então, vai ficar 3, ó, x mais 4, dividido quem? Por 15, né? E aqui, 3y ao quadrado, sobre quanto? X mais 4. Aí, o x mais 4 eu posso cancelar, ó. Esse 3 aqui, ó, eu posso simplificar com quem? Com 5. Eu posso simplificar ele com 5, porque ele é divisível. Então, 3 dividido por 3 vai dar 1. 15 dividido por 3 vai dar 5. Resumindo, lá em cima, ó, dentro dessa iota, tá faltando um y aqui, ó. Tem um y aqui, ó. Um y aqui, um y aqui, né? Um y aqui, ó. Tá? Então, ficou lá em cima, lá só ficou 3y ao quadrado. E aqui embaixo ficou quem? Um 5y. Mas vocês percebem que um y aqui quadrado, eu posso simplificar com esse y aqui, ó. Então vai ficar 3y sobre quem? Sobre 5. Aí, o que que acontece? Ele falou que o y, ó, vale quanto? Vale 100. Aí você substitui. 3 vezes o 100 dividido quanto? Por 5. Se você pegar 20, 100 dividido por 5, vai dar 20. E 3 vezes 20 é 60. E ele não é múltiplo de 7. Tá? Ele não é múltiplo de 7. Tá? 60 não é múltiplo. Então, nesse caso aqui, se aqui tivesse dado 70, aí tudo bem, ó. 70 seria múltiplo de 7, mas não é. Ou seja, então o que? O item Q é falso. Então, essa aqui em relação à anterior, ela é muito mais simples, direta. Só que se o aluno chegar aqui, ó, e já substituir o x aqui, ó, e o y aqui direto, ó, dá um trabalho demais. A conta fica muito grande. Então, o objetivo aqui é saber fatorar, saber simplificar, para ficar mais fácil no final. Beleza. Olha aqui. Na mesma questão, ele colocou de novo, ó, a diferença de 2 cubos. Nós vimos ali anteriormente. Se eu tiver lá, ó, x ao cubo menos 8, eu tenho que enxergar que esse 8 aqui é como se fosse o quê? 2 ao cubo. Porque 2 ao cubo é 8. Então, nesse caso aqui, ó, ficaria o quê? É a diferença de 2 cubos. Na diferença de 2 cubos fica x menos 2. Aqui, o primeiro ao quadrado, mais 2 que multiplica o x, ou x que multiplica 2, tanto faz, né? Mais o 2 ao quadrado, que dá 4. Ou seja, olha aqui a propriedade aqui, ó. Na mesma questão, caiu duas vezes, ó.
A mesma questão caiu duas vezes. Então, ó, tem que ter o entendimento de produtos notáveis. Então, eu posso fazer o quê? A minha substituição. Então, y vai ser igual. Em vez de eu pegar isso aqui, eu vou colocar isso aqui, ó. Então, vai ficar x menos 2. Abro parênteses. X ao quadrado mais 2x mais 4. Fecho parênteses. Dividido quanto? Por x ao quadrado mais 2x mais 4. Tá vendo que lá em cima está multiplicando e está dividindo aqui pelo mesmo elemento? Então, o que é que você pode fazer? Fute Ninja. Ó, cancela. Então, na verdade, ficou x menos quanto? Menos 2. E olha só o que acontece. Ele falou assim, ó. Substitui o x por raiz de 2. Ué, então aqui vai ficar o quê? Raiz de 2 menos 2. E olha o que ele falou. O y fica 2 menos raiz de 2. Ou seja, é falso, né? Fica raiz de 2 menos 2. E não 2 menos raiz de 2, como ele propôs aqui, ó, na alternativa. Ou seja, o item é o quê? É falso. Olha de novo, tá vendo? Simplificação. Se eu não souber a propriedade, né, fica mais difícil quando substituir aqui, ó. Então, se eu souber a propriedade, fica mais fácil, né? Mais tranquilo. Muito bom. Beleza. Outra aqui. Essa aqui é a ideia que você tem que arrumar um jeito. Se o cara tá te dando uma expressão dessa seguinte maneira aí, ó, né? X ao quadrado menos 15x, né? Menos 16. E se ele me deu aqui x ao quadrado menos x, eu posso colocar desse jeito aqui, ó, x mais 1. Por quê? Por que que eu posso colocar dentro dessa expressão? Porque se eu faço x vezes x, dá x ao quadrado. X vezes 1 é x. Então eu tenho que arrumar um jeito de modificar lá em cima, né? Ou seja, buscar uma forma fatorada disso aqui, ó, para poder cancelar com algum elemento aqui embaixo. Então, o que acontece? Quando você está trabalhando lá, equação quadrática, lá, de função do segundo grau, quando você tinha lá, eu tinha ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Aí você tinha que colocar lá, na forma fatorada, da seguinte maneira, x menos x', que era uma raiz, vezes x menos x duas linhas, outra raiz, igual a zero. Então você tinha que descobrir as raízes da forma fatorada ali, ó. Então, quando você analisa o elemento aqui, você pode fazer da seguinte maneira. Como você já tem a equação, que é x ao quadrado menos 15x menos 16, tipo igualando a zero, para você descobrir as raízes aqui, ó. Então, você pode fazer com soma e produto. Então, por exemplo, se eu tenho lá x1 mais x2, duas raízes, se eu somar, dá menos b sobre a. Soma e produto. E x' vezes x duas linhas, que é c sobre a. Bom, se você for analisar aqui, ó, menos com esse menos aqui, ó, porque aqui é o 1, ó. Então aqui é o valor do A. O valor do B está aqui, ó. E o valor do C está aqui, ó. Então aqui, ó, negativo, negativo, positivo. Então dá 15 sobre 1, dá 15. E o C sobre A dá quanto? Menos 16 dividido por 1 dá menos 16. Então me dê dois valores que somando dá 15. Eu pegar esses dois valores, se eu somar dá 15. E o produto deles dá menos 16. João, e agora? Pois é, e agora? Então, se você for analisar, uma raiz dá 16 e a outra raiz, que é x do linha, dá menos 1. Olha só se eu fazer a conta. Se eu pegar 16 com menos 1, 16 somar com menos 1 dá 15. Bateu. Se eu pego 16 que multiplica menos 1, dá menos 16. Bateu. Então, as raízes são o quê? 16 e menos 1. Ou seja, o que eu estou falando? Que aqui, ó, eu posso pegar essa expressão e colocar dessa seguinte maneira aqui, ó. Então vai ficar x, ó, lembro, aqui é positivo, né? Então x menos 16. E aquele outro lá, ó, x menos x duas linhas. Só que aqui, ó, toma cuidado com o sinal, ó. Negativo com negativo fica positivo. Então vai ficar x mais 1. E aqui vai dividir por quanto? Por x
x mais 1. Tá vendo aqui? Tá vendo que eu tenho um elemento embaixo, igual em cima, que eu posso o quê? Simplificar, porque lá tem o x mais 1 no numerador e o x mais 1 no denominador. Ou seja, eu posso o quê? Cancelar. Resultado fica x menos 16 dividido quanto? Por x. Pronto. Ou seja, olha lá, é representado por x menos 16 sobre x, ou seja, item o quê? Verdadeiro. Então, tem muito desses conceitos, né, de propriedades de fatoração. Então, é muito importante. Então, um assunto crucial que o aluno tem que colocar aí no caderno, na anotação. Estudar produtos, notar, fatoração. Porque não, só isso, não se aplica só aqui. Estudo de função, que o nível gosta muito, ela exige muito desse assunto. Tá? Então, fica atento aí. Beleza. Vamos trabalhar um pouquinho aqui. Ó, função quadrática. Também vejo uma possibilidade de cair uma função quadrática, uma prova dessas do campus aí que pode ocorrer. Então, assim, fazendo um estudo aqui, ó, bem direto. Assinale verdadeiro ou falso as alternativas. A parábola da função. Qual função? Essa aqui, ó. Possui vértice no ponto menos 1 e 25. O que ele está pedindo aqui? Para você calcular o vértice da parábola. Então, o aluno tem que ter conhecimento. Porque na função quadrática, eu tenho isso aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, beleza. O que acontece aqui? Um estudo breve teórico aqui. Se eu tenho o a maior do que zero, significa que a concavidade da minha parábola é voltada para cima. Se eu tenho o a menor do que zero, significa que a concavidade da minha parábola é voltada o quê? Para baixo. Então, aqui é o vértice da minha parábola, ó. Que é o vértice, ó. Então você vai perceber que quando, né, o meu A for menor do que zero, a concavidade voltada para baixo, esse ponto aqui, ó, a gente chama de quê? Ponto de máximo. E olha aqui esse outro aqui, tá vendo que o vértice está voltado aqui para baixo aqui, ó, né? Esse aqui é o quê? A gente chama de quê? Ponto de mínimo. Ponto de mínimo, tá? Então isso aqui é muito crucial. Outro entendimento, quando você vai também trabalhar com delta, se o delta, né, for maior do que zero, significa que eu tenho duas raízes distintas. O x1 é diferente de x2. Se o delta for igual a zero, isso implica que eu tenho x1 igual a x2, duplicidade única. Né? Se o delta for menor do que zero, não existe raiz para os números aqui, reais. Você vai trabalhar lá nos complexos. Tá? Entendimento aqui teórico. Beleza. Então, o aluno tinha que entender, dentro desse aspecto aqui, o vértice. Se ele não souber para como é que calcula o vértice, tá difícil. Tá? Então, nessa primeira função aqui, ó, f de x, né, é menos 2x o quê? Ao quadrado, menos x mais 3. Então, o vértice é você calcular o quê? O x do vértice e quem? E o y do vértice. Bom, eu tenho que saber. Então, assim, eu vou calcular o primeiro. Se eu ver que não deu aqui, ó, porque esse aqui é o primeiro, ó, x do vértice, esse aqui é o y do vértice. Se eu ver que não deu menos 1, não quero nem preocupar se o y do vértice é 25. Já calculo, não deu, vazo. Já vou para outra questão. Então, assim, para calcular o x do vértice, é menos b, né, dentro desse aspecto aqui, ó, menos b sobre quem? 2a. E o y do vértice? É menos delta sobre 4a. Então, eu vou aqui analisar o primeiro. Percebe que eu tenho que saber identificar os coeficientes da minha equação. Olha aqui. Esse aqui, ó, menos 2 é o valor do A. Você não percebe, mas aqui é como se tivesse 1. Ó. Então, o menos 1 é como se fosse o valor do B. E o 3, que é positivo, né? É o valor do C. Então, eu vou jogando aqui, ó, menos, né? Com aquele menos 1, ó. Toma cuidado com o jogo de sinal. 2 vezes A. O A é quanto? O A é menos 2. Então, olha só. Negativo com negativo é positivo, então dá 1. E positivo com negativo dá negativo. 2 vezes 2, 4. Então, o delta, o y do vértice, o x do vértice é menos 1 quarto. Ou seja, e ele falou que era menos 1. Ou seja, tá falso. Já
Já nem preocupo se eu quero saber o y do vértice aqui, que ele falou que era 25. Ó. Já nem preocupo. Tá? Já nem preocupo. Mas, como a gente está analisando aqui, ó, como é que eu faço para calcular o delta? O delta é o valor do quê? B ao quadrado menos 4AC. Então, quando você pega o B aqui, ó, o B é menos 1. Então, menos 1 ao quadrado, né? Menos 1 dentro do parênteses ao quadrado. Menos quem? 4. Quem que é o valor do A? Ah, o valor do A é menos 1, né? É menos 2, né? Olha aqui. Menos 2. Então, põe aqui dentro do parênteses, ó, menos 2. E o valor do C? O valor do C, ó, é 3. Então, o delta aqui, ó, menos 1 ao quadrado, todo negativo dentro do parênteses, elevado ao quadrado sempre é positivo, então dá 1. Negativo, negativo é positivo. 4 vezes 2, 8 vezes 3, 24. Então, o delta aqui é 25. Então, aqui, ó, menos 25. E o 4 vezes A, quem que é o A? O A é menos 2. Então, quando você pegar 4, que multiplica menos 2, então dá menos 25. Né? E 4 vezes menos 2 dá menos 8, né? E negativo com negativo é positivo. Então, é 25 sobre o quê? 8. Ou seja, nada a ver com o que ele falou aqui. Ó. Ele falou que era 25 sobre, né, só 25. E é 25 sobre 8. Ou seja, por isso que está o quê? Falso. Mas nem precisava de eu, o quê? Calcular o y do vértice. Porque se o x do vértice já não deu, acabou. Acabou a questão. Tá? Então, a importância de eu saber como calculo o x do vértice e o y do vértice. Tá? Muito bom. Beleza. Ciente dessa informação, próximo aqui, ó. Ele perguntou, ele te deu a função aqui, ó. Essa outra função, f de x, menos quem? X ao quadrado, mais 8x, menos 5. Pergunta se possui valor máximo igual a 4. Olha só para você ver. Primeiramente, será que essa função possui máximo ou mínimo? Porque se ela possui mínimo, nem calculo. Exemplo. Vocês percebem aqui, ó, pela teoria ali, ó, que o A vale menos 1. A ausência significa que tem 1 aqui, ó, e olha o sinal. Então, o valor do A é um valor menor do que 0. Significa que a concavidade é voltada o quê? Para baixo. Então, realmente possui valor de máximo, ó, que é ponto de máximo. Ó. Então, primeiramente, máximo ela admite, mas será que é 4? E aí, seguinte, para você calcular tanto máximo e mínimo, é sempre pelo y do quê? Do vértice. Ah, Júnior, eu pensei que para calcular o mínimo, lá era o x do vértice. Não, tem que tomar cuidado. Quando ele perguntar, qual que é o máximo ou mínimo? É y do vértice. Se ele perguntar para você qual o valor, né, da função que deu o máximo, aí ele está falando do x do vértice. Qual o valor da função que deu o mínimo? Aí ele está falando do quê? Do x do vértice. Tá? Mesma coisa. Então tem que tomar cuidado. Então, falou de máximo ou mínimo, é sempre pelo y do vértice. E aí o y do vértice, a gente sabe que é o quê? Menos delta sobre quem? 4a. Então, tem que calcular o delta primeiro. E o delta é b ao quadrado, menos quem? 4 vezes o a, vezes quem? Vezes o c. Então, b ao quadrado, então é 8 ao quadrado. Ó. 8 ao quadrado. Menos 4. Quem que é o a? O a é menos 1. E o c? Dentro dessa coisa aqui, ó. O c é menos 5. Então, põe lá. Menos 5. Então, 8 ao quadrado é 64. Negativo, ó, o jogo de sinal aqui, ó. Negativo com negativo é positivo, mas com esse negativo dá negativo. Então, 4 vezes 1, 4, vezes 5, 20. Então, 64 menos 20, né, dá 44. Então, aqui vai dar o quê? Menos 44. Menos 44. E aí, 4 vezes A. O A aqui, gente, ó, é menos 1. Então, é 4 que multiplica menos 1. Então, é menos 44. E aqui, ó, positivo, negativo dá negativo. Então, negativo, negativo, positivo. Então, dá 11. Então, o y do vértice é 11.
que é o valor de máximo, e ele falou que era 4. Mas por que ele colocou aqui, sabe o quê? Porque queria que o aluno confundisse como o x do vértice. Então, o campo de observação aqui, ó, OBS. Tem um asterisco aqui, ó. O x do vértice é o quê? É o menos b sobre 2a. Ou se o aluno quiser confundir e tal. Mas olha só. Menos b sobre 2a. Presta atenção. O b é 8. Então dá menos 8. Dividido por 2a. Quanto que é o a? O a é menos 1. Aí você vai ver que dá menos 2. Porque 2 vezes menos 1 dá menos 2. Olha aqui. Negativo com negativo é positivo. 8 dividido por 2 dá 4. Tá vendo? Ele queria que o aluno chegasse isso aqui, ó. E aí ele ia marcar aqui, ó, como verdadeiro. Mas cuidado. Ele pediu aqui, ó, admite valor máximo igual a 4. Cuidado. Então, o valor máximo é 11. Tá? Agora, se ele falasse aqui, ó. Ah, tá. Então, pera aí. É desse... Quando eu tenho uma função aqui, ó. Eu tô falando isso aqui, ó. Ó. X e aqui Y. Então, quando o x do vértice for 4... Olha aqui. Que é o vértice da minha parábola. Aí vai dar o quê? Então, o valor máximo da função é 11. Agora, o x do vértice, ele vai me dar o quê? O valor máximo da função, mas não foi isso que ele pediu aqui, não. Né? Então, assim, dá aquele certo entendimento. Nossa, mas aqui, Júnior, não dá para entender que admite o valor máximo quando o x do vértice for igual a 4? Tá? Então, assim, aqui pelo entendimento aqui, ó, admite valor máximo igual a 4. Na verdade, o valor máximo da função aqui, ó, é 11. Tá? Agora, se ele falasse admite valor máximo quando o x do vértice for 4, aí seria verdadeiro. Mas nesse caso aqui, ó, admite valor máximo igual a 4? Não, o valor máximo seria igual a 11. Então, o que? Falso. Tá? Então, sim, a Unip tem de vez em quando ela dá umas pisadas falsas aí. Tá? Então, fica atento. Então, o português também tem que estar afiado. A interpretação e tudo mais. Beleza. Ó, conjunto imagem da função. Ele vai do quê? Do menos infinito a 2,25. Então, esse aqui é meio que para poder calcular tudo. Ó, essa aqui já dá para poder fazer direto. Olha aqui, ó. Possui valor mínimo. É pelo y do vértice também, de novo. Tá? Então, fazendo aqui, ó. Essa daqui, ó. Eu tenho a função f de x. Aqui, né? X ao quadrado. Menos 12x, né? Mais 30. Então, possui valor mínimo igual a 6. Y do vértice menos delta sobre quem? 4a. Como é que eu calculo o delta? O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, ó, pensa aqui, ó, o b é menos 12. Então, é menos 12 ao quadrado. Menos 4 vezes quem? O a, que é 1. A ausência do sinal, ó, a ausência significa que tem 1 aqui, ó. Vezes quem? Vezes 30. Então, 144, porque 12 ao quadrado, 144, menos 4 vezes 1, 4 vezes 30, 120. Então, aqui, ó, dá 24. Então, aqui é menos 24. 4 vezes A. 4 vezes A. Ué, 4 vezes A. O A não é 1? Então, dá 4. Então, aqui, ó, deu o quê? Menos 6, né? E ele falou assim, ó, que dá quanto? Igual a 6. Ou seja, igual a 6 não, igual a menos 6. Tá? Igual a menos 6. Então, se errar um sinal aqui, já era, ó. Ou seja, o item que é falso. De novo, na mesma questão, ele pediu máximo e mínimo. Eu posso calcular o quê? Pelo x do vértice. Tá? E se você fazer aqui, ó, pelo x do vértice, ó, né, menos b sobre 2a. Jogo de sinal, ó, menos conhecimento aqui, mais 2 vezes a. O a é quanto? 1, dá 2. 12 dividido por 2 dá 6. Olha aqui. Viu? O x do vértice é 6. Tá? O x do vértice é 6. Tá? Então tem que tomar cuidado
nesse aspecto aqui, ó. Tá? Se você trabalhar aqui na equação, você vai ver, ó, que ele pediu para... Eu queria que o aluno confundisse, né? Para calcular o x do vértice, ele marcar aqui, ó. Só que ele possui valor mínimo igual a 6? Não, valor mínimo é igual a menos 6. Tá? Menos 6. Cuidado. Não confunde o x do vértice com o y do vértice. Beleza, agora fazendo essa outra aqui, ó. Primeiramente, pegar até de outra cor aqui. Ó. Então, se eu tiver lá a função, ó, f de x, x mais 1, que multiplica 2 menos x. Vamos fazendo aqui a distributiva. As raízes dessa aqui, ó, né? Porque esse aqui já está na forma fatorada, ó. X menos x', que multiplica x, né? Menos quem? Menos 2 linhas. Você vai perceber aqui, ó, que o valor do x for menos 1, vai zerar aqui, né? Uma das raízes. E a outra raiz aqui, ó, se x for igual a quanto? For igual a 2. Tá? Então, se eu tiver um x' igual a menos 1 e um x, 2 linhas, igual a 2, vai zerar a minha função. São as raízes da minha função. Então, aqui eu já poder descobrir as raízes. Só que eu quero trabalhar com você, para você entender toda a conta aqui, ó, sem ser da forma fatorada. Então, fazendo a distributiva aqui, ó, x vezes 2, 2x. X vezes menos x ao quadrado. Aí 1 vezes 2 dá 2. E 1 vezes menos x dá quanto? Dá menos x. Então, o f de x vai ficar como? Ajustando aqui. F de x é igual a quanto? X ao quadrado só tem esse, então é menos x ao quadrado. 2x menos x é só um x, então mais x. E o 2, que é o número sozinho, está aqui. Então, você percebe ali, ó, que o valor do A é menos 1, ó, que está associado ao quê? A x quadrado. O valor do B é 1, ó, porque está associado a x. E o valor do C é quanto? É 2. Bom, perceba aqui que o A ele é menor do que 0. Significa o quê? Que a minha concavidade é voltada para baixo. Beleza? Tá, tranquilo. Ciente dessa informação, o que acontece? As minhas raízes já estão aqui, ó. Menos 1 e 2. Beleza. O que eu quero trabalhar aqui? Eu quero calcular o vértice da minha parábola. E o vértice da minha parábola é o x do vértice e o y do quem? Do vértice. Então, calculando aqui, ó, primeiro, o x do vértice. Vou pegar de outra cor aqui. X do vértice. Então, o x do vértice é o quê? Menos b sobre 2a. Então, calculando aqui, ó, jogo de sinal, ó, menos que esse, mais do que dá menos. Não dá menos 1. Né? E 2a. Dentro dessa coisa aqui, ó. 2 vezes a. O aqui, ó. Dentro dessa coisa aqui, ó. 2 vezes a. O a. Então, coloca aqui, ó. 2. O a. O a é quem? Menos 1. Então, dá menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, dá meio. Que é 0,5. Tá? 0,5. Y do vértice. Bom, o y do vértice, você já poderia pensar o seguinte. Eu posso calcular pela fórmula, menos delta sobre 4a. Ou simplesmente pegar o y, o x do vértice, que é 1 sobre 2, e já jogar aqui na minha função. Ó. Vai dar o mesmo valor. Eu vou até trabalhar jogando aqui, para o aluno ter esse entendimento. Ó, quando eu estou jogando meio, que é o x do vértice, vai me dar o y do vértice. Então, ó, cuidado, ó. Negativo é só o meio que vai ao quadrado. O negativo não faz. Toma cuidado, tá? Cuidado para não jogar o menos lá dentro aqui, ó. Aí mais meio, né? Sobre quem? Sobre 2. Então aqui, ó, 1 ao quadrado ali é 1, então dá menos 1 quarto. Mais quem? 1 sobre 2, mais 2. Então, se você for perceber, ó, eu posso que trabalhar aqui, ó,
tudo colocando como se fosse, né? Tirar o mínimo e tudo mais, ó. Aqui é como se fosse 1. O mínimo de comum é 4. 4 dividido por 4 é 1, então dá menos 1 lá em cima. Mais 4 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 1 dá 2. Mais 4 dividido por 1, 4. Né? 4 vezes 2, 8. Né? Então, ó, ficou 10. Porque 2 mais 8, 10. Menos 1, 9. 9 sobre quanto? Sobre 4. Se você for analisar, 9 sobre 4 vai dar 2, quanto? 25. 2, quanto? 25. Tá? E aí, beleza. Quando você vai desenhar o seu gráfico da parábola, a gente sabe que é uma concavidade voltada aqui para baixo. Então, olha só. Então, aqui é o x, aqui é o y. E, primeiramente, eu vou trabalhar as raízes. As minhas raízes, ó, gente, é menos 1 e 2, ó. Então, o que acontece? Menos 1 e 2. Calculei primeiro, ó. Então, menos 1, ó, tá mais ou menos aqui, ó. E o 2 tá lá, ó. São as raízes. Quem que é o x do vértice e do vértice? Ó, o x do vértice é meio. Então, se aqui for 1, meio tá mais ou menos aqui, ó. Vendo? O meio tá mais ou menos aqui, ó. E o 2,25 é positivo. Então, se aqui for 1, aqui for 2 e aqui for 3, então 2,5, 2,25 tá bem aqui. Então, tá bem aqui, ó. Olha aqui. Esse é o vértice, ó. Então, bem aqui, ó, tá o meu 2,25, que é o y do vértice. E aí você é o que? Faz associação. Né? Colocar aqui tudo. Ó, olha meu gráfico. Dentro desse coisa aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Aqui é bem 2, ó. Bem aqui, ó, porque é onde vai interceptar. Sempre vai interceptar no ponto C. Tá vendo que o ponto C aqui, ó, é 2, então vai interceptar aqui. E aqui, ó, passa lá, ó. Tá vendo? Concavidade voltada para baixo, né? E aí ele falou justamente, ó, que o conjunto imagem, ele vai do menos infinito até o 2,25. Realmente, ó, porque tá aqui, ó, vai lá do menos infinito, ó. Tá vendo? Aqui é o conjunto imagem, ó. Vai lá do menos infinito e vai até 2,25, ó. Intervalo aqui, ó, fechado aqui, ó. Realmente, ó, do menos infinito, porque para cá, ó, tá menos infinito lá, e vai até o 2,25 aqui fechando, ó. Ou seja, o item que é verdadeiro. Então aqui já foi um exercício meio que completo, né? Onde você está fazendo estudo da função quadrática. Um assunto assim que os vestibulares eles gostam. A Univesp também tem questões bem recorrentes desse assunto. E principalmente trabalhar vértices da parábola, seja máximo ou mínimo, tá? Então tem que ficar atento nesse conteúdo. Muito bom. Beleza. Vê se a gente dá para direcionar mais um assunto aqui, né? Ó, logaritmo. Logaritmo também é um assunto bastante, né, recorrente, que gosta, né? Então, assim, tem que saber propriedades. Aqui tem que saber propriedade de logaritmo, tá? Então, questõezinha aqui, ó, por parte de logaritmo, tem que saber propriedade. Aqui já é conjunto. Vamos ver se a gente direciona essa ideia de logaritmo. Então, assim, por exemplo, logaritmo. Algumas propriedades. Se eu tiver aqui, ó, log de A vezes B. O produto vai virar soma. Então, log de A mais log de B. Tá? Só que se eu tiver A dividido por B, a divisão vira subtração. Log de A menos log de B. Tá? Se eu tiver, por exemplo, outra, A elevado quem? A log, né? Então, o A está elevado a log, né, de B na base A. Tá vendo que tanto a base do logaritmo como o expoente aqui da base, ó, são iguais? Então, esse aqui já vai ser direto quem? O B. Tá? O B.
Então, se eu tiver A elevado a log de B, né, na base A, vai ser direto quem? O B. Outra aqui, se eu tiver aqui, por exemplo, se eu tiver log de A, né, que é o logaritmando na base B é igual a C, eu posso fazer B, ó, implica que B elevado a C, B elevado a C, vou colocar aqui, B elevado a C, vou colocar aqui, B elevado a C é igual ao logaritmando, que é o A. Pelo menos os básicos, essencial. Às vezes você tem que fazer uma mudança de base também. Se eu tiver lá assim, log de A na base B, e eu vou colocar isso aqui na base C, então vai ficar log de A na base C dividido por log de B na base C. Isso aqui é fazer mudança de base, que às vezes é recorrente. Isso aqui já corresponde grande parte dos conteúdos quando você vai trabalhar questão de logaritmo. Tá? Então, por exemplo, voltando aqui. Se ele está colocando aqui para você, ó, log de 0,01 na base 100. Então, aqui eu posso buscar, fazendo separadamente, se eu tiver lá, log de 0,001, né, na base 100. Eu posso modificar isso aqui, ó. Esse 0,01 é a mesma coisa de que 10 elevado a menos 3, notação científica. Voltei três casas, ó. 1, 2, 3. Aqui é como se tivesse 1, mas não faz diferença nenhuma. E aqui 100. Isso aqui você pode colocar na base 10. Então eu posso colocar aqui, ó, log de 10 elevado a menos 3 na base 10. Né? E aqui o log de 100 na base 10. E aqui, ó, regra do tombo, ó. Esse menos 3, ele vem aqui, ó. Então vai ficar 3 log de 10 na base 10. E o 100 aqui, gente, ó. O 100 é a mesma coisa de colocar 10 à segunda. Porque 10 à segunda é, né, 100 na base 10. Aí, de novo, ó, pega a regra do tombo aqui, ó. Esse 2 vem aqui. Então aqui vai ficar 3. Ó, o log de 10 na base 10 é 1. Todo logaritmando na sua base correspondente é 1. Aqui vai ficar o quê? Dentro. E outro. Esse aqui, ó, lembrar que é o menos 3, né? Porque aqui é o menos 3 aqui, ó. Tá? Menos 3. E aqui, ó, embaixo, né? E aqui embaixo, ó, o 2 vai passar o quê? E aí vai ficar log de 10 na base 10 é 2. Então, só esse primeiro comando aqui, ó. Só esse primeiro comando, né? Ficou menos 3 sobre 2. Tá? E ele falou a soma de tudo. Tá? Então, essa primeira parte aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó. Log de 0,001 na base 100. Já ficou o quê? Menos 3 sobre 2. E eu vou agora trabalhar o outro. Que é quem? Log de 4 sobre 5. Então, vou colocar aqui, ó. Log de 4 nono, que é o logaritmando, na base quem? 1,5. Gente, esse 1,5 aqui, ó, é a mesma coisa de fazer o quê? 3 sobre 2. Porque 3 dividido por 2 é 1,5. Porque é melhor você trabalhar no número inteiro do que no número quebrado. Beleza. Então, aplicando aqui uma propriedadezinha aqui, ó, o que, que eu posso fazer dentro desse 4 sobre 9? Eu posso buscar ele como inverso. Então, esse 4 sobre 9, eu posso colocar ele o quê? 9 sobre 4. Só que é elevado quem? A menos 1. Que é o inverso da fração. Tá? E aqui embaixo, aqui, tá normal, ó. 3 sobre 2. E aí o que acontece? Esse log aqui, 9 sobre, eu posso colocar o quê? 3 sobre 2. Só que isso aqui é o quê? Ao quadrado. Porque 3 ao quadrado dá 9 e 2 ao quadrado dá 4. Só que isso aqui tudo, ó, gente, ó, tá elevado a quem? A menos 1. E aqui embaixo, ó, 3 sobre 2. Então, o que acontece? Esse 2 ele vai multiplicar o menos 1. Então, vai ficar o quê? 3 sobre 2, que é o logaritmando, elevado a quem? A menos 2, que é 2 vezes menos 1 é menos 2. E aqui, ó, 3 sobre 2.
Então, o que que eu faço aqui? Regra do tombo, ó. Esse menos 2, ele vai passar o quê? Multiplicando. Então, dá menos 2, que multiplica quem? Log de 3 sobre 2 na base 3 sobre 2. Tá vendo que eu coloquei na mesma base correspondente? E o logaritmando correspondendo à sua mesma base vale 1. Então, o resultado aqui dá menos 2. Ou seja, então esse, vou colocar aqui, ó, ponto e vírgula, log de quem? De 4 nono, que é o logaritmando, na base quem? 1,5, vale quanto? Vale menos 2. Tá? Vale menos 2. Agora eu vou trabalhar o outro. Eu vou trabalhar o outro. Agora, olha lá. Eu tenho aqui log de quem? De 0,64 e 1,25. Será que quanto vai dar isso aqui? Bom, eu tenho que pegar uma aspecto aqui, por exemplo. O que é o 0,64? Não é a mesma coisa de fazer 64 sobre 100? Então você pode, de certa forma, aqui simplificar. Por 4 e por 4, por exemplo. Aqui vai dar 16 e aqui vai dar quanto? 20. Viu? Dá para simplificar novamente. Né? Dá para simplificar novamente. Aqui, na verdade, vai dar 25, né, gente? 25, né? Então, aqui já não dá mais para poder simplificar, né? Então, esse 0,64 aqui, eu posso fazer o quê? Colocar ele 16 sobre 25. E o 1,25 aqui? É a mesma coisa. Quantas casas tem depois da vírgula? 2. Então, é 125 sobre quanto? Sobre 100. Dá para simplificar aqui, ó, por 25 e por 25. 125 dividido por 25 dá 5. Porque 5 vezes 25 dá 125. 120 dividido por 25 dá 4. Então, eu posso colocar esse aqui, ó. Mesma coisa de quem? 5 sobre 4. Tá? 5 sobre 4. E aqui é aquele mesmo aspecto. Eu vou multiplicar esse 16 sobre quanto? 25. Eu vou colocar log, né, de 25 sobre 16, que é o inverso, elevado a quem? A menos 1. E aqui é 5 sobre 4. E vocês percebem que o 25 sobre 16 eu posso colocar ele como quem? 5 sobre 4 elevado a quem? A menos 2, né? A menos 2. E aqui embaixo, né? Por quê? Porque ao quadrado aqui, ó, 25 sobre 16. Então, 5 sobre 4, 5 ao quadrado é 25 e 4 ao quadrado é 16. Aí vai multiplicar o menos 1, vai dar menos 2. E aqui é o quanto? 5 sobre 4. E aí o que acontece? Regra do tombo. Passa multiplicando. Então, menos 2. E olha só, log de 5 sobre 4. Na base que 5 sobre 4. E aqui vai dar 1. Então, o resultado é quanto? É menos 2. Então, esse só, ó, cuidado, só esse resultado aqui, ó, ele é menos 2. Quando ele faz esse jogo de sinal aqui, vai dar mais 2. Então, resumindo, quanto que é o log de 0,01 na base 100? 3 sobre 2, negativo. Quanto que é o log de 4 sobre 9 na base 1,5? Menos 2. Então, ó, menos 2. Com negativo aqui, ó. E quanto que é o log de 0,64 na base 1,25? Menos 2. Aí, jogo de sinal, né? 3 sobre 2. Positivo com negativo é negativo. Negativo com negativo é positivo. Olha aqui, esse cancela com esse. Resultado, menos 3 sobre 2. Ou seja, item que verdadeiro, né? Que ele falou que é menos 3 sobre 2. Ou seja, verdadeiro. Tá? Verdadeiro. Então, olha só para você ver a exigência que tem do conteúdo de logaritmo. Propriedade, juntamente com fatoração. O objetivo aqui é justamente isso. É vocês entender essa parte do que? Da álgebra, né?
você pegar um número que tá quebrado, colocar ele na forma de fração, porque é melhor você trabalhar no número inteiro do que no número quebrado. Tá? Então, refaz novamente, olha as propriedades, o passo a passo, para poder fixar o conteúdo. Olha aqui. Será que ele me deu essa outra situação aqui? Ó? Ó, ele falou que se o log de 7 na base 14 é x, e o log de 5 na base 14 é y. Se o cara te deu isso aqui, é para você substituir. Então, se ele colocou aqui, ó, log de 28 na base 35, né, é igual a x, né? Na verdade, aqui, ó, eu acredito que isso aqui, ó, não tem esse x aqui não, tá? Não tem esse x aqui não, tá? Ele quer saber quanto que é esse aqui, ó. Então, esse aqui, ó, não tem essa parte, ó. Ele perguntar se o log, né, quando tiver log de 28 na base 35, vai ser quanto? Vai ser esse aqui? Então, essa parte aqui não tem não, tá? Então, por exemplo, se o cara tá me dando aqui na base 14, ó, como vocês percebem, ó, é porque eu vou colocar mudança de base ali, ó. Então, havia explicado ali, ó, mudança de base, olha aqui em cima. Eu posso colocar na base que eu quiser. Só que nesse caso aqui eu vou colocar na base 14, porque ele está me dando base 14. Então aqui eu vou ficar, ó, log de 28 na base 14, dividido quem? Log de 35 na base 14. Então, o que acontece? Esse 28, né? Esse 28 aqui, eu posso simplesmente fazer como desse aspecto, né? Ah, Júnior, eu posso trabalhar aqui, ó, né? Fazer assim, ó, o log, né, da base 14, fazer 14 vezes 2. Porque 14 vezes 2 dá 28. Muito bom. Esse 35 eu posso fazer 7 vezes 5. Porque 7 vezes 5 é 35. E aí vocês sabem que o produto vira soma. Log de 14 na base 14 mais log de quem? De 2 na base 14. Porque o produto vira soma. Olha lá. O produto vira o quê? Vira soma. E aqui, log de 7 na base 14 mais log de quem? De 5 na base o quê? 14. Tá? Todo logaritmando na sua mesma base vale 1. Então dá 1. Né? E aqui, log de 2 na base 14. Ele não me deu. Né? Ele não me deu. Então, por enquanto, eu vou permanecer aqui. Ó. Mas o que acontece? Pensa comigo. O que é o log de 2 aqui na base 14? Esse 2 aqui, ó, eu posso fazer simplesmente o quê? Pegar 14 e dividir por 7. Porque 14 dividido por 7, né? Dá 2. Né? Isso aqui na base quem? 14, ó. Porque 14 dividido por 7 dá 2. E aqui, ó, vai ficar log de 7, né? Na base 14, ele já me deu, ó, que é x. Então põe aqui, ó, x. Log de 5 na base 14, ele falou que é y. Olha aqui, y. Então, deu y. Então, só ajustando o quê? Nessa outra parte aqui, ó. Então, ficou, dando continuidade aqui, ó. Ficou 1. E aí, o que acontece? Eu coloquei, ó, esse 2, aqui, ó, eu coloquei ele como C, 14 sobre 7, porque 14 dividido por 7 dá 2. E aqui, vocês viram de novo, ó, que é o quê? Uma divisão. E na divisão, eu tenho o quê? Na divisão, eu tenho a diferença, né? Tá aqui, ó. Na divisão, eu tenho a diferença. Então, eu posso fazer log de quê? De 14 na base 7 menos log de 7 na base quem? 14. Tudo isso dividido em quanto? Por x mais y. Bom, então nesse caso aqui, ó, quanto que é o log de 14, né? Na verdade, aqui é base 14, né? Coloquei base 7 aqui, mas é base 14. Vou colocar aqui.
Eu coloquei esse 7 aqui, ó, mas é 14. Tá? Porque a base é 14. Então, ó, log de 14 na base 14 é 1. Aí esse 1 vai somar com esse 1, vai dar 2. Menos. Quanto que é o log de 7 na base 14? É x. E aqui é o quê? X mais quem? Mais y. Tá? Tá, Júnior. Mas espera aí. Beleza. Se aqui, né, dentro desse aspecto aqui, ó, eu inverto. Eu coloco aqui, ó, um negativo aqui em cima. Mas se eu faço um negativo aqui em cima, um negativo aqui embaixo. Negativo com negativo é positivo, não é? Pois é. Então, se você faz. Porque não estou alterando, né? Se eu coloco negativo com negativo é positivo. Então, não estou alterando. Então, esse negativo vai influenciar com quem? Com todos. Então, ó, menos que esse menos que vai dar mais. Então, é x. O menos 2 aqui. E aqui, dentro desse outro aspecto, seria o quê? Ah, Júnior, então se eu inverter aqui, ó, colocasse para cá, ele influenciaria no sinal aqui, né? Pois é. Daria na mesma. Tá? Daria na mesma. Aí você não, ó, você ia perceber que aí ficava menos x menos y, não ia dar correspondente aqui, ó. Só que só eu trocar o sinal aqui já vai trocar o sinal lá, ó. E aí já vai dar correspondente à questão que ele está falando, ó. Então, se eu fazer só a modificação com negativo, vai, não vai alterar. Mas se eu coloco aqui, ó, o inverso vai bater correspondente, ó. Olha lá. Ah, aqui, ó, vou apagar aqui também. Ó, coloco o x aqui, né? Como ver sinal o quê? Trocado. Então, se eu coloco o x aqui como positivo, né? E aí o menos 2, ó. Aí vai ter um negativo aqui embaixo, ó. Se tem um negativo aqui embaixo, tudo isso aqui vai trocar de sinal, ó. Tá vendo? Aí ficaria assim, ó. Menos x com mais y. E ele não troca justamente aqui, ó. Então toma cuidado, tá? Se eu quero colocar aqui, ó, porque positivo com negativo vai dar negativo. Aí vai ficar menos x mais 2. E aqui ficaria x mais y. Então aqui, ó, faltou aqui ser o quê? Ele colocar como positivo, né? Tá? Então toma cuidado com isso aqui. Você, dependendo da situação, você tem que fazer uma modificação. Cuidado com isso aqui, ó. Tá? Porque isso aqui seria mais ou menos desse jeito aqui, ó. X menos 2. Olha aqui. É x menos 2 e aqui x mais y. E não é o que ele pediu aqui, ó. Tá? Não é o que ele pediu. Tá? Dentro desse outro aspecto aqui, ó. Ah, Júnior, então aqui, de certa forma, né? Tá diferente, né? Pois é. Cuidado, tá? Propriedade aí. Então, falso. Então, até na hora de ajustar o sinal, tem que saber, tá? Bom, temos outras questões aqui que eu queria comentar, né? Mas pelo menos, ó, conjunto é uma questão que pode ser abordada aí nas provas da Univ, tá? Essa ideia de conjunto, geometria analítica, como principalmente a equação, né, da circunferência, tem que saber, dar uma olhadinha nessa parte da equação da circunferência, tá? Triângulos, perímetros, né, distância entre dois pontos também, paralelismo de retas, quando duas retas são perpendiculares, quando são paralelas. Aqui, ó, só para você colocar, tem duas equações. Duas retas são perpendiculares, assim, ó. Quando o coeficiente angular delas, então, por exemplo, esse aqui é a reta R e esse aqui é a reta S, né? O coeficiente angular dela, tanto aqui, ó, como S, dá menos 1. Então, por exemplo, aqui, a reta R, primeiramente tem que saber qual que é o coeficiente angular dela. Então, eu vou ter que isolar o quem? O X. O Y de maneira isolada. Eu tenho que isolar o Y. Então, nesse caso aqui, eu tenho lá, passo o Y para lá, ó, então vai ficar 2x, né, 3y é igual a quanto? 2x mais 5. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, dá 2 terços de x mais 5 que? Terços. Percebe aqui que o coeficiente angular da reta R é 2 terços. E o da S? Isola o quê?
o y, então vai ficar 6y, é igual a quanto? 4x, né? 4x menos 1. Passo o 6 dividindo, então dá 4x sobre 6, menos 1 sexto. Será que se eu pegar o produto desses dois, né, vai dar menos 1? Aí você pega, qual o coeficiente angular da reta R? 2 terços. Tá aqui. Qual que é o coeficiente angular da reta S? 4 sextos. Então, se você for colocar aqui, ó, dá para simplificar. Ó. 2, com isso aqui dá 3, né? E aqui vai ficar o quê? 4 nono, ou seja, não dão menos 1. Então, ou seja, essas retas o quê? São perpendiculares? Não. Item falso, tá? Então, dá uma olhadinha nesse paralelismo de retas, perpendicular de retas, equação da circunferência, distância entre dois pontos, geometria analítica. Tem várias questões desse assunto aqui, tá? Conjuntos também, beleza? Muito bom. Então, olha só, vimos aí, eu queria trabalhar mais assuntos, né? Mas chegou no horário aí, pelo menos deu uma ideia. Eu acho que eu quis transmitir mais aqui pra galera é a ideia assim da matemática básica, né? Porque cobra muito mesmo. Fatoração, produtos notáveis, pegar um número na forma decimal, colocar na forma fracionária, tá? Então, fica atento com isso, resgata esse conteúdo, porque você vai ver que quando você tem esse entendimento dessas propriedades, facilita demais suas contas. As contas não ficam tão gigantescas, tá? Então, conteúdo teórico também, beleza? E aí, né, temos os nossos cursos preparatórios, a galera que está querendo se preparar, seja para agora começar, né, nessa reta final aí. Tem umas videoaulas, conheço nosso canal no YouTube, que tem umas videoaulas lá também, diversos assuntos, questões já trabalhadas, tá? E para os próximos também, sempre é tempo de estudar, gente, tá? Então acompanhe nós no canal, né, segue aí nas redes sociais, curte aí nossas aulas aí, comenta, tá? Que a gente sempre tá aí para poder ajudar vocês, tá bom? No mais, tudo de bom, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.